Vamos orar. Feche seus olhos aí, então. Vamos pedir a Deus aí a direção para a gente falar desse tema tão relevante. Grande Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui conosco, Pai. Louvamos o teu grande nome, porque o Senhor tem dado graça à tua igreja para se reunir de diversas formas, dando graça, Senhor Deus, para que a tua palavra ainda possa ser pregada com uma liberdade, uma certa liberdade ainda no Brasil. Obrigado por isso. Ajude, Senhor Deus, que todas aquelas faculdades que são necessárias, que o teu Espírito Santo nos ajude na compreensão, nas afirmações bíblicas, nos ajude nos textos, nas interpretações, quando surgir também opiniões. Nos ajuda aqui, Pai, para que em tudo, de todas as formas, o Senhor seja glorificado, que isso é o fim último do homem, Pai, nascer para glorificar o teu grande nome. Então, ajuda-nos aqui, para que esse fim realmente aconteça em cada assunto, em cada tema, em cada classe que a gente abre para falar de alguma coisa a respeito do Senhor. Por isso nós lhe pedimos a tua atuação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Beleza, bora lá. Então tá bom. Ó, o tema, né, que a gente vai falar aqui hoje é por quem Jesus Cristo morreu, né? Por quem Jesus Cristo morreu. Ele tem um nome aí na teologia, né? Quando vai tratar desse tema, que pode ser chamada de expiação ilimitada, e o oposto dela é expiação limitada, né? Salvação limitada. A gente vai falar agora no comecinho, vamos distinguir aqui o que é expiação, tá? Então, limitada é uma coisa, né? Limite para um grupo, para um certo grupo, e limitada para todo mundo de forma geral, tá bom? Mas a gente vai olhar em dois contextos, tá? Tanto bíblico, né? A gente vai olhar algumas passagens bíblicas aqui, e também como a teologia tem respondido a esse tema, beleza? Bora lá. Então, vamos primeiramente pegar o ponto do que é expiação, tá? Então, a gente vai passar sobre esse tema aqui. Pesquisando aqui no Google, né? Eu fiz uma animaçãozinha, vou deixar passar, porque eu não perdi esse tempo para nada. Expiação. O que é expiação, que vai mostrar no Google quando a gente faz uma pesquisa aí no Google, né, sobre expiação. Expiação é purificação, né, que mostra lá. Purificação de crimes ou faltas cometidas. É um meio usado para expiar. Penitência, castigo, cumprimento de pena, né? Também tem essa ideia de cumprimento, né? Foi cumprida a pena, que era um sofrimento compensatório de culpa. Então, purifica-se, né? Completa-se, cumpre-se, né? O tema expiação, ele tem a ideia de cumprimento, de purificação, tá bom? Uma coisa que realmente acontece objetivamente, né? Na ideia do dicionário aqui. Agora a gente vai tentar defini-la também com passagens bíblicas, né, para a gente ver o que Deus fala a respeito quando tem a palavra expiação no nome, né, esse nome que tem como referência bíblica. Olhando aqui para o Antigo Testamento, onde vai ter muito ali em Levítico, é muito utilizada a palavra expiação, eu estou lendo aqui Levítico 4, do 13 e 14, tá? Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, aí tem um trecho entre eles, né? A congregação oferecerá um novilho para expiação do pecado. Então, a expiação aqui também, a expiação de forma bíblica, ela está ligado a pecado, a culpa do pecado. Há uma pena, que, se a gente for ligar no dicionário lá, a gente fez alguma coisa, a gente é culpado, a gente se desviou ali, né, do que era certo ser feito, dos mandamentos do Senhor, a gente fez o que a gente não devia fazer, mesmo que for por ignorância, né, porque aqui é por isso que eu peguei desses diversos que tem lá em Levítico, eu também peguei por aquele por ignorância, porque de vez em quando, não sabia, né? Então, mesmo que for por ignorância, é necessário expiação. Estamos falando da santidade do Senhor aqui, o Senhor falou, precisa fazer expiação desse pecado, que seria, eu preciso cobrir isso daí, eu preciso resolver esses pecados que eles acabaram de fazer, né? O que a congregação fez, então preciso expiar esse pecado, tirar esse pecado, tá bom? Então, Levítico 4:13. Vamos ver uma outra passagem aqui. Levítico 4, 20 e 21. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará. O sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Então, expiação tem a ver com
perdão, né? Agora a gente está já indo para a Bíblia aqui, como que a Bíblia faz quando fala de expiação. Está perdoando o pecado. Expiação é extremamente importante, tá? Esse ponto aqui, praticamente, se entendermos esse ponto aqui, o restante fica mais fácil para a gente compreender. Expiação, quando Deus fala de expiação, expiar pecados, ele está tirando objetivamente o pecado do povo, tá? Então, ele está cobrindo o pecado do povo, ele está expiando o pecado do povo, né? Lembra que isso é feito com um novilho, né? Com um cordeiro. Deus sempre usou isso. Então, mata o cordeiro, mata o novilho, eu coloco a culpa dele, né, nesse novilho, e matando ele é como se o pecado que vocês cometeram por ignorância, por qualquer outra coisa, é como se ele fosse punido. Alguém tem que morrer. O sangue, né, o sangue tem que pagar isso daí. E o sangue desse cordeiro, o sangue desse novilho, vai estar vindo para mim como forma de a dívida está cumprida, né? Está paga. Tá bom? Agora eu estou satisfeito com a morte desse cordeiro, estou satisfeito com a morte desse novilho, então vocês não me devem mais sobre esse pecado, tá bom? Então é essa a ideia que está trazendo aqui. E depois, olha que interessante que acontecia um ritual, né, naquele tempo, depois levará o novilho fora do arraial, né, o pecado sendo tirado, tirado do meio do povo. Então, depois levará o novilho para fora do arraial. Do arraial de quem? Do acampamento de Israel, né? E o queimará, como queimou o primeiro novilho. Isso é expiação do pecado da congregação. Então, o pecado é tão terrível, né, que Deus falou assim, além de colocar sobre o novilho, que o sacerdote fazia todo um ritual para impor, né, as mãos sobre esses novilhos, um é queimado dentro do acampamento, né, que sangue ali, para que todo mundo de Israel, quando visse um cordeiro, um novilho sendo morto, falasse, meu, como Deus leva a sério o pecado, hein? Como pecado, quando a gente comete um pecado, mesmo que for por ignorância, como Deus fica irado, né? Alguém tem que morrer quando acontece isso daí, né? Então acontecia com os novilhos. Aí pega o outro, ele é tirado, né? Ele tira o pecado do meio da congregação, leva lá para fora e também queima esse novilho como queimou o primeiro. Mas esse pecado agora está sendo um símbolo, né, de que esse pecado está saindo do meio do povo, tá? Então o pecado é perdoado com esse ritual. E aqui eram tomados 2 bodes, né? Está em Levítico 16 também. Como que era feito esse ritual lá, né? Esse ritual no Antigo Testamento. Eram tomados 2 bodes e um deles seria enviado para o deserto, né? Como falou, né? Tirado ali do meio de Israel, do meio do arraial, né? Como um emissário, no intuito de levar o pecado do povo. O outro bode era sacrificado e o seu sangue era aspergido no propiciatório. Então, pegava o sangue do cordeiro, que foi morto ali, né? Cortava-se ele, pegava aquele sangue, ia lá para dentro da tenda, onde estava a tenda sagrada do Senhor, né? A tenda não, o caixote lá, esqueci. Meu Deus, me fugiu o nome. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, aí tinha a tábua, você pegava o sangue do cordeiro, e onde tinha a presença de Deus, você mostrava para Deus ali que o sangue de um cordeiro, macho, sem defeito, estava sendo propiciado. Ou seja, olha o sangue aqui, esse sangue pagou o pecado do teu povo não tem mais culpa desse pecado. E ali satisfazia a ira de Deus, né? Então a ira de Deus se demonstrava satisfeita com a morte desses 2 bodes aí, cordeiros, né? E era levado cobrindo o pecado do povo. Tá bom? É normal alguma pergunta até aqui para a gente seguir? Esses rituais, essa lembrança, essa ideia de expiação, ok? Tranquilo. Uhum. Beleza? Bora lá. Então vamos aqui. Então no dia seguinte, aí a gente está dando um salto aqui para o Novo Testamento. No dia seguinte, João viu a Jesus. E o que ele disse quando ele viu a Jesus? Que vinha caminhando em sua direção, né, na direção de João, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma referência do Antigo Testamento agora. Jesus Cristo é aquele Cordeiro, né, é esse Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Que é morto, ele entra como propiciação, né? Ele entra como expiar o pecado de um povo para satisfazer a ira de Deus, morrendo por esse povo. Aí você já tem que pensar o seguinte: Jesus tirou o pecado do mundo inteiro? Jesus satisfez o pecado que o mundo inteiro está cometendo? Ou não? Né? Porque expiação significa tirar
pecado, tá bom? Tirar mesmo, cobrir o pecado, satisfazer a Deus de forma completa e satisfatória, beleza? E ainda, para dar um significado ainda maior, né? Em Hebreus falou que o sangue de bodes e cordeiro cobria aqueles pecados pontuais, 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 só que o de Jesus Cristo cobre para sempre, porque ele só entrou uma única vez, né? Em Hebreus está escrito que ele entrou uma única vez para expiar o pecado do mundo, né? Uma única vez levando o seu próprio sangue, tá? Isso aqui é importante porque lá precisaria fazer muitos sacrifícios por causa do pecado do povo. E aí, olha que interessante que aconteceu para a gente entender que Jesus Cristo, de fato, expiou o pecado, que a própria Bíblia já está fazendo referência que ele é o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado, não é que tirará, não é que talvez tire, é que tirou o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? E olha que interessante, Jesus Cristo morreu no Gólgota, né? No Calvário. E aí, para ver como que a referência é muito interessante, o Gólgota ficava fora da cidade de Jerusalém. Lembra que um cordeiro é enviado para o deserto para morrer, né, levando o pecado do povo? E lembra que João Batista chamou Jesus Cristo, que é aquele que tira o pecado do mundo, no sentido dele estar saindo fora do arraial ali, fora de Jerusalém? A distância de Jerusalém ali, né, ó, dá uns 2,7 quilômetros, né, a pé uns 36 minutos. Jesus Cristo, então, pega, né, ele sai de dentro de Jerusalém e ele é levado até o Calvário para morrer lá fora no deserto, para ter totalmente a ligação do Cordeiro do Antigo Testamento com a expiação de Jesus. Ele, de fato, expia pecados e ele, de fato, aconteceu que nem aconteceu, como aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu aqui. Ele sai de dentro de Jerusalém e morre no Gólgota, fora da cidade de Israel, né? Fora dos portões da cidade, fora do arraial, e ele morre como aquele cordeiro, significando que ele é aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá bom? Então, eu vou fazer essa pergunta aqui, para a gente já ir começando a tentar respondê-la. Se a expiação significa tirar o pecado de alguém, de quem Jesus tirou o pecado? De quem de fato Jesus Cristo tirou o pecado, né? Porque essa é a pergunta por quem Cristo morreu. A sua resposta aqui, ou como você fala sobre esse tema, é quem você também vai responder por quem Jesus Cristo morreu. De quem Jesus Cristo expiou o pecado. Né? De quem ele se sacrificou por quem? Por quem que ele morreu, né? Que foi levado para fora. E eu vou colocar dois pontos aqui, para a gente já começar a responder de acordo com o que a gente vem trabalhando nessas aulas. Deus tirou o pecado de todo mundo, ele expiou o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas que existem, que existiram e que existirá, ou somente dos eleitos? Somente de um grupo de pessoas, que a Bíblia, né, como a gente olha lá, tem a palavra eleitos na Bíblia, ou é do mundo inteiro que Jesus Cristo expiou o pecado? Né? Esse é o tema que a gente vai trabalhar. Para a gente deixar muitíssimo claro o que significa expiação limitada, tenho 2 slides aqui para a gente deixar o conceito muito claro, tá bem? Também chamada de redenção particular, que muitos não gostam da palavra limitada, porque dá a entender que quando você fala que Jesus Cristo expiou só de um grupinho de pessoas, ou que foi só para uma certas pessoas, a palavra limitada dá a impressão que Jesus Cristo é fraco ou que não tinha poder para salvar todo mundo. Então, o nome sempre é trabalhado, esse nome é dado por homens, né? Então, o nome foi evoluindo aí, né, para se achar o melhor termo, mas ele é chamado de redenção particular, ou seja, particularmente Jesus Cristo morreu por algumas pessoas, ou redenção definida. Ele definiu por quem ele ia morrer. Significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo de sua graça de salvação. Né? Essa é uma para a gente detalhar aqui. Ou seja, a eficácia, né, da salvação de Jesus Cristo, como Redentor, não é universal. Jesus Cristo não morreu para todas as pessoas de forma indiscriminada, não é universal. Ou potencialmente eficaz, ou seja, quem quiser pode ser salvo. Né? Para quem iria recebê-lo, mas especificamente designada para consolidar a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu desde a fundação do mundo, tá bom? Os reformadores não acreditavam que a expiação
ele era limitado no seu poder, como eu falei lá no início. Não é essa limitação de que, nossa, Jesus Cristo não pode salvar todo mundo, né? Se Deus quisesse, se Deus o Pai quisesse salvar todas as pessoas do mundo, sem exceção, se ele quisesse, ele teria salvo. Porque Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Mas sim que a expiação limitada é limitada no sentido que ela é uma medida que foi destinada, foi um propósito, foi um alvo, foi um objetivo, um propósito que Deus demonstrou antes até mesmo da fundação, que ele morreria de forma eficaz pelos eleitos. Né? Ele salvaria a sua igreja, ele está morrendo pela igreja dele, daqueles que crê, tá bom? Então, ele tem poder para salvar todo mundo, universalmente, todas as pessoas, mas ele morreu de forma específica por aqueles que vão crer, tá bom? Vamos lá. Eu só trouxe uma frase aqui do R6 Pro, porque de vez em quando começa a pensar em Deus nesse sentido de injusto ou injustiça, né? Que Deus é justo ou é injusto, né? E ele colocou aqui, né? Se há dois grupos de pessoas no mundo, os eleitos e os não eleitos, um grupo recebe a graça de Deus e o outro recebe a justiça de Deus. Ninguém recebe injustiça, porque Deus não deve nada para ninguém, a não ser que a gente ache que Deus é devedor das pessoas, né? Que ele está devendo alguma coisa para alguém. Deus não está devendo nada para ninguém. Então, quando Deus não dá alguma coisa para alguém, não é que ele fez a injustiça, né? Porque ele não estava devendo para a pessoa, para dar. Deus não é obrigado a dar nada a ninguém. Então, ele está colocando dessa frase aqui, tá bom? Só definindo, fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente vai entrar numa forma mais dinâmica, mas eu estou deixando bem claro esse ponto do que significa expiação limitada. A expiação de Cristo também, para que a gente entenda, ela é suficiente para todos os seres humanos. Ela é suficiente. Jesus Cristo não teria nenhum problema para salvar qualquer pessoa no mundo, né? Porque ele é poderoso para salvar quem ele quiser. E ele tem poder para salvar, né, a quem lhe apraz. Mas ela é eficaz, ou seja, ela realmente acontece, né? É suficiente, mas realmente acontece naqueles que confiam nele. Quando você demonstra fé em Cristo, de fato, né? Eu creio em Cristo, em Jesus, você realmente é salvo. Né? Então, se torna eficaz na sua vida. Naquele que não creu em Cristo, está sendo eficaz para ele? Para a pessoa que não creu em Cristo? Não, né? Ela ainda não aconteceu nada na vida dela porque não crê em Cristo. A disponibilidade da total suficiência da expiação é para todas as pessoas, ou seja, existe poder para salvar todas as pessoas. Qualquer um que queira, vamos dizer assim. E aí eu coloquei aqui que a gente vai ter outros temas, né, para abranger isso daqui, mas como a gente não vai falar de todos, que é o chamado eficaz, né, que só vai querer aquele que Cristo elegeu, né? Os outros não estão querendo. Né? Se você sair pela rua, você vai saber, vai descobrir um monte de gente que não quer nem saber de Jesus, né? Então, portanto, o sangue de Cristo vai cobrir de fato o pecado dessa pessoa. E eu estou colocando aqui Efésios 1, né, capítulo 1, versículo 4 e 5, porque fala um pouco dessa eleição, fala um pouco dessa propiciação, né, que tem um pouco disso, dessa salvação eficaz que acontece, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1, 4 e 5, né? Antes da fundação do mundo, né? Antes que o mundo existisse, qualquer coisa criada existisse, no seu santo conselho eterno, Deus fez isso, tá bom? Então, nenhum pecador, porque de vez em quando a gente fala assim, de entregar a vida para Jesus, né? Que as pessoas, mas se eu entregar minha vida para Jesus, eu estou salvo, né? Nenhum pecador jamais foi salvo por entregar seu coração a Deus. Não somos salvos por nossa entrega, somos salvos pelo que Deus entregou, né? O Cordeiro de Deus. De vez em quando a gente repousa muito o poder de ser salvo ou não no homem, mas nunca foi no homem, né? O poder de salvar está em Deus e fica em Deus, tá bom? Bora lá. Eu vou ter aqui, ó, algumas passagens que é chamada... Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Alguns pontos até aqui? Alguma coisa até aqui, antes da gente entrar nas passagens aqui biblicamente? O Claudinho deu um ok ali, que tá ok. Alguém quer falar mais? Quer passar algum ponto? Sobre expiação, sobre o que significa tirar o pecado do mundo? Alguma desses pontinhos aí que a gente levantou? Qualquer coisa é só abre o áudio aí e a gente fala, tá? Vambora. Vamos seguir aqui. Bora. Bora, vamos lá. Tem algumas passagens, e aqui, gente, ó,
que eu vou chamar de passagens problemáticas para ver se, né, se estamos na mesma página aqui, tá bom? Quando a gente começa a falar de expiação limitada, expiação definida, né, redenção que Deus fez pelos eleitos, por um grupo de pessoas, as pessoas começam a ter alguns problemas com passagens bíblicas, porque dá a impressão que Deus morreu por todos, né? Que Deus vai salvar todos, ou pode salvar a todos, né? E não um grupo fechado de pessoas, não um grupo limitado de pessoas, né? E muitas dessas passagens bíblicas, né? Existem, né, passagens bíblicas que dão esse entendimento, e geralmente ela usa esses termos, o termo todos e o termo mundo. Morreu pelo mundo, né? Deus amou o mundo inteiro, que é a salvação de todos, né? Aí a gente começa a ter um certo problema, né? Seria em defender essa doutrina de expiação limitada, que Deus vai salvar apenas os eleitos, vai salvar apenas aqueles que têm fé nele, né? Que seria a prova da eleição das pessoas. Tem umas passagens, e uma delas está em 1 Timóteo, se você quiser abrir aí também, para ver na sua versão, porque é importante, porque são essas versões que geralmente surgem, até no, né, que estão bem guardadas conosco, que aparece que Deus tem a intenção de salvar todo mundo. Tanto é que, para você ver que isso é comum, como que a gente evangeliza geralmente as pessoas quando vai falar? A gente, de forma indiscriminada, quando a gente quer evangelizar as pessoas, não sei, né, quem usa esses termos ainda ou não, mas muitas vezes fala assim, não, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer, né, Deus te ama e quer te salvar. A gente pode usar esses termos de forma indiscriminada. Eu posso falar para todo mundo que Deus ama ela, indiscriminadamente, para quem eu quiser conhecer. É dessa forma que Jesus Cristo apresentava o evangelho quando era com ele. Quando Jesus Cristo começou a pregar, ele começou a dizer assim, pessoal, venham até mim porque Deus ama todo mundo e tem um propósito em sua vida. Como é que Jesus Cristo evangelizava? Porque a gente não formou a religião do Douglas, né? Eu não tenho que evangelizar segundo o Douglas acha que é legal evangelizar. Eu tenho que evangelizar segundo a forma que Jesus Cristo, ou como a Bíblia me ensina a evangelizar, né? Como é que Jesus Cristo evangelizava? O que ele disse assim que ele foi batizado, por exemplo, né? Arrependei-vos, credes no evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Esses são os termos para evangelização que Jesus Cristo usava. E isso foi, né? Estava nos discípulos de alguma forma. É assim que Deus chama as pessoas. Não dizendo aquele evangeliquez que a gente usa muito, né? Deus te ama, ele morreu por você, né? E confia nele, tem um plano em sua vida. É arrependei-vos, crede no evangelho, porque é chegado o reino dos céus. É assim que Jesus Cristo apresenta o evangelho. Aqui então, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. No versículo diz assim, alguém quer ler para nós aqui o que está na tela? Por gentileza, só para vocês me ajudarem aí. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ok. Você vê que aqui Paulo está exortando... Parakalon, trompon também não? Se você conseguir ler isso aí. Eu coloquei aqui embaixo, um termozinho, mesmo que a gente ainda não leia grego, eu frisei aqui onde se todos os homens, de que forma grega ela é escrita, para a gente tentar ser fiel aqui ao original, e a gente vai ver que quando Deus fala de todos, a palavra todos, ou mundo, né, ela aparece geralmente com os mesmos termos, e a gente precisa lidar com isso daqui, porque tem muito versículo parecendo que Jesus Cristo morreu por todo mundo, tá bom? Só que aí eu faço uma pergunta, aqui Paulo está se referindo a cada pessoa sem exceção, ou a cada pessoa sem distinção. Antes de tudo, pois exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, sem exceção ou sem distinção, né? Vai ter uma hora que o Davi vai fazer a separação da sala, e eu vou dar um texto para a gente trabalhar aqui, tá? Mas eu estou avançando, que até no versículo 4 aqui, Paulo ainda continuando esse mesmo texto, né? Lembrando que eu estou falando do 1 até o 7, na qual deseja, olha como que ele vai terminando isso daqui, esse conjunto de versos, na qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Vem cá, de que desejo você está falando que Deus tem? Primeiro, você tem que conhecer tão a Deus profundo que você sabe quais os desejos de Deus e o que significa Deus desejar alguma coisa. Agora, se Deus deseja alguma coisa, ele pode ser frustrado?
Se realmente Deus deseja que alguma coisa aconteça, esse algo ou alguma coisa será frustrada? Alguém tem mais poder do que Deus de frustrar a vontade de Deus se ele deseja fazer alguma coisa? Aqui Paulo está lidando com uma questão interessante também. Ele colocou uma coisa, né, aqui uma linguagem antropofórmica, né, que é colocar desejos em Deus, como se Deus fosse um ser humano aqui, mas é uma linguagem bíblica que está lá. Qual deseja que todos os homens, aqui novamente, ó, se você for ver, é muito parecidinha com a palavra lá no grego, né, que também está aqui, ó, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Mas que todos os homens é esse. Douglas, Fala aí. só rapidamente, estou sem a câmera aqui. Rapidamente, esse terminho grego de todos aí, né, que aí no primeiro tá panton e no segundo tá pantás, agora eu tô falando em apoio, né, à teoria da expiação, a expiação limitada, né, embora eu tenha minhas divergências e tudo, mas em apoio à expiação limitada, o todo em grego, né, que é o termo passa ou pan, e aí tem as diversas, o termo ele funciona concordando, claro, uma hora ele está no genitivo e por aí vai. O termo todo em grego ele é diferente do em português. Em grego, na língua grega, existe a distinção, tá? Então, aí, de fato existe. Então, em alguns casos, por exemplo, todos os homens do mundo, ou homens do mundo todo, são coisas distintas, né? Então, o todo, no grego, o paz, o passa e o pan, ele tem essa distinção. Gramaticalmente, tá? Então, assim, só estou trazendo gramaticalmente o que o termo infere. Legal. E a ideia aqui que eu queria trabalhar com vocês é exatamente. O Claudinho vai falar? Estou vendo que. Não? Ah, tá. Todos sem exceção, sem distinção. Teologicamente, até para Deus nos ajudar, porque nem todo mundo ia ler em grego, né? Não, todos, né, não iam ler em grego. Deus nos ajudou com um contexto, né? Deus nos ajudou com um contexto e ajudou com outras referências bíblicas para nos ajudar também a fazer essas leituras. Se ele está falando de todos, sem exceção, está falando de todos os homens. Eu quero que todos os homens, indiscriminadamente, aquelas pessoas que vão me negar, aquelas pessoas que vão adorar Satanás, aquelas pessoas que fazem qualquer coisa, mesmo que não demonstrem fé em mim, eu quero que todos sejam salvos. Não, não é isso que Deus está falando, sem discriminação, né? Sem exceção nenhuma. Ele está dando uma exceção aqui, sim. É sem distinção. Por quê? Eu vou trabalhar alguns termos aqui, foi um pouco do que o Davi estava falando, mas num outro texto, para mostrar qual que é a cabeça, qual que é o contexto, porque não pode significar uma coisa para nós aqui nessa sala que não tenha significado para o judeu que estava ouvindo lá, para o gentil da época de Timóteo. Ele não está falando para aqui, para o Nailson. Né? Paulo não escreveu só para o Nailson agora, ele escreveu para toda essa geração aqui, para todo mundo que vem de lá, para que aquelas pessoas também entendessem. A cabeça do judeu lá naquela época, ele pensava que, fora o judeu, alguém mais ia ser salvo ou só o judeu? Como é que o judeu pensava? Como vocês acham que o judeu pensava? Que era só ele? Ou outras... Era só eles, né? Só ele. Só esse. Essa é a cabeça do judeu. Então, o judeu só pensava. Quando Paulo está falando aqui de todos os homens, ele está falando com esse judeu, com essa mentalidade elitista, né, de que Deus só veio para eles. E aí ele está trabalhando que é a favor de todos os homens, ore por todos os homens. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens, esse todos aqui é de toda raça, tribo, língua e nação, todo tipo de homem, toda espécie de homem, rico, branco, preto, magro, gordo, chinês, japonês, todos os homens, não é só o judeu. Esse todos aqui é nesse sentido, é sem distinção. Agora não é só rico que é só salvo, não é só judeu que é salvo, agora é todos os homens sem distinção. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança, pode ser branco, pode ser preto, pode ser o que for. Todos os homens sem distinção. É isso que a Bíblia está querendo dizer, tá bom? Aí eu acho, só rapidinho, né? Eu acho que a grande questão é que, infelizmente, quando a gente traduz para o português, ele não alcança, né? Você tem o todo, e o todo é tudo. Não existe, né? Quando a gente traz para o português e faz a tradução, Davi, aí o verbo, aí
aí no grego, então, ele diz exatamente isso, então, também. É sem distinção, não na totalidade, então. Na verdade, assim, o que eu quis dizer foi o seguinte: talvez para a Não gente sei, entender exatamente a extensão do todo aqui, a gente ia precisar fazer uma exegese do texto, entrar no detalhe. O que eu quis dizer, na verdade, é que o todo em grego, né, que é o terminho, o epás, o epassa, o epan, ele conota, às vezes, muitas vezes, em grande parcela da escritura, uma distinção. Não o todo como a gente. Todo para a gente, em português, é só todo. No grego, não. Então, esse que foi o nosso ponto. E é, aí, quando a gente traz português, não alcança, né? A não, gente não, fala, não, é todo, não tem distinção. Essa é a nossa luta, né? É. E, Essa é a nossa luta. também tem um problema que até a gente usa de forma coloquial o todo, né? Que a gente, de muitas vezes, a gente usa o todo Exato. coloquial. A gente fala assim, tá todo mundo aqui nessa classe? Mas não Aí você tá fala assim, tá. 7 bilhões, né? Tem 12, Não tá 7 15. bilhões de pessoas, então a gente usa coloquial. Só que a É, gente coloca na conta de Deus que todo, quando ele fala todo, é todo mundo. Ele fala, nem vocês usam todo como todo é, mundo, né? E assim o contexto aqui, por que coloquei o versículo 1, embora ele não começou a falar de salvação, ele veio falar de salvação aqui no 4, mas você está vendo que ele está pedindo para orar por todos os homens. A gente deve orar por todos os homens, sem distinção, ou tem alguma classe de pessoas que Deus falou, não ora por essa daí não? Alguém? Deus deu alguma limitação para nós? De orar por algum tipo de homem que a gente fala, por esse homem a gente não ora? Não. Ele falou para você orar de todos os homens. O contexto aqui já mira esse tipo de sem distinção. Você deve orar por todo mundo, por todas as pessoas. Ah, mas e se ele não for um eleito? Se Jesus, como você sabe? Você não sabe disso? Isso aqui não é da nossa conta, né? É da conta de Deus. Ore por todos os homens, sem distinção. Por todas as pessoas que você conhece, por todas as pessoas que você não conhece, ore por todas elas, né? E aí está dentro do contexto essa ideia de todos os homens, né? Dentro do próprio contexto de Timóteo. E aqui, ó, como ele vai falar aqui, ó, na qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para a gente entender como Paulo também usava, eu vou trazer Atos 22:12, porque uma das coisas quando vai fazer a interpretação é como que ele usa essa passagem com esses termos em outros versículos também. Você quer ser responsável, né? Você não pode sair indiscriminadamente crendo numa coisa sem que Deus também te mostre que aquilo dali, né, está permeado por toda a Bíblia, porque Bíblia responde Bíblia. Quando Paulo também usava essa ideia de todos os homens, a salvação de todos os homens, Paulo está sempre visando essa ideia de que ele está sendo enviado para os gentios. Que Paulo agora não está sendo enviado somente para os eleitos judeus, mas que Paulo está indo para todo este mundo. E aonde ele vai usar esse contexto? Esse mesmo termo lá também em Atos 22:15, onde ele está falando num contexto de evangelização fora de Israel. Né? Ele está ali já no finalzinho, né, do livro de Atos, em qual ele usa esses mesmos termos para ir para fora de Israel, para os gentios, para evangelizar todos os homens, sem distinção nenhuma. Tá bom? Eu só vou avançando aqui, que tem bastante texto para a gente. Oi, pode falar. Acredito que o próprio versículo 7 já fala isso. Boa, ajuda nós aí. Fala aí. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Boa, me ajudou. Tá vendo como ele está nesse tema? É isso que está passando na cabeça dele? Porque isso é uma interpretação que você tem que fazer. O que o autor aqui, bíblico, estava querendo dizer com esse todos aqui? E aí ele está falando, eu estou te falando, eu estou indo para os gentios. Agora é sem distinção, não é só o judeu. Tá bom? Eu também trouxe de Atos, obrigado, Rô, porque termina realmente no 7. Tito tem um outro versículo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Estou trazendo aqui, sem distinção ou sem exceção. Ele vai salvar todo mundo, porque nós temos um problema aqui. Eu creio que ninguém aqui é, mas olha como que é a coerência. Eu sei que ninguém é aqui. Alguém aqui é universalismo? Universalista? Jesus Cristo vai salvar todo mundo? Aí é difícil, hein? Não dá. Então, o problema é que, se você for ver, quando as pessoas começam a levar esse todos como todo mundo indiscriminadamente, o Ed René, que é um cara que agora já está na heresia total, foi abandonando aos poucos. Tá gravando. Só que o Ed René, ele tentou ser coerente. Ele tentou muito ser coerente. Eu não acredito que Jesus morreu para os eleitos, não, que esse negócio de eleição não existe. Só que ele levou essa coerência no estudo, então vai para a Bíblia. E você vai ter que ter coerência com todas as coisas. Ele começou a negar
onisciência, onipresença, onipotência, e ele negou que até Satanás vai ser, e ele falou que até Satanás vai ser salvo, porque se você começar a trabalhar que Deus morreu por todo mundo, você pode cair facilmente no universalismo, né? Sem exceção, você tem problema, você pode ter um problema da forma com que vai defendendo isso. Então, aqui Paulo também se fala sem distinção. O problema dessa pregação depois é lá em Apocalipse, aquela multidão de gente que fica para fora lá com os covios. Quem que são esses caras que estão lá? Que estão para fora. Boa, Claudinho. É isso aí. Hoje a gente leu, né? A Babilônia caindo e... Então, não tem como sustentar um negócio desse. A Bíblia está dizendo que alguém ficou de fora. Quem que é esse que ficou de fora? Deus está irado que tá contra quem, né? Contra ninguém, contra o vento, né? Então, novamente aqui, ó, o contexto do capítulo 2, para trazer Tito, para a gente falar que eu estou falando sem distinção, no sentido de contexto, lembra que a gente, né, eu coloquei lá o videozinho, que ia falar de contexto, né? Ou quer fazer uma coisa de satânica, pega só versículo pingado e não leva em consideração o contexto. Dá para fazer até arrancar dinheiro dos outros, né? Como todo mundo sabe. Mas dentro do contexto, Paulo está falando novamente, assim como em Timóteo, ele está falando de classe de pessoas, né? Ele começou o versículo lá no contexto, no capítulo 2, falando de homens mais velhos, de mulheres mais velhas, de mulheres mais jovens, de homens mais novos e de escravos. Ele está falando de várias classes, de vários grupos de pessoas, na qual esse todos, né, está incluído, né? Manifestou salvadora a todos o quê? Todo grupo de pessoa. Mulher é salva hoje? Criança é salva hoje? Adolescente é salva hoje? Homens mais velhos, idosos, uma pessoa com 80 anos, que negou Jesus até a tampa, está lá no finalzinho lá, se ele crer em Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados, ele é salvo? Deus agora não gosta das pessoas com idosos? Lógico que não. Todas as pessoas, de todos os grupos, de todas as idades, Deus salva, realmente. Mas não é todas as pessoas sem exceção. É todas as pessoas sem distinção, tá bom? Versículo 14, né? Tem um 11 aqui, o 14. A qual a si mesmo se deu por todos nós. Aqui, eu não coloquei, não vou frisar o todos novamente. A fim, esse fim aqui que eu vou frisar. Como que se lê esse daqui, Davi? Rina. Rina. A fim de redimirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, tem uma exclusividade aqui de um povo que Deus está trabalhando. Então, todos os homens aqui, o verso 14, que está dentro do contexto, né, ele começa falando, é uma conjunção que Paulo traz aqui, a fim, ele tem um fim, tem um propósito objetivo, é uma coisa concreta que Deus quer fazer. Qual que é o fim dessa salvação? É purificar, lembra que purificação, lembra de expiação? Ele vai purificar esse povo. Não é uma possibilidade, será que Deus vai purificar algumas pessoas? Será que Deus vai limpar? Não, ele vai purificar essas pessoas. Tem um fim, tem um propósito. Esse propósito é purificar um povo para si mesmo, que é exclusivo seu, e que eles vão fazer boas obras. É uma certeza, não é uma dúvida, não é uma possibilidade. Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu pensando assim, e se o Cláudio não quiser? Será que eu queria tanto que o Cláudio viesse para o céu? Mas vai que no último momento o Cláudio fala não para mim. Eu vou ser frustrado, eu morri por ele, mas o Cláudio não será salvo porque ele não quis no final. Jesus não tem essa dúvida, ele nunca transmitiu essa dúvida, ele nunca colocou a salvação dele em xeque, a ponto que quem decide se a salvação que ele está mostrando para nós, ela é eficaz ou não. Ele não falou, vocês vão me dizer se eu morri e de fato vai acontecer alguma coisa. Não, eu estou dizendo, né? O contrato veio de cima para baixo, né? Deus está salvando um povo que será exclusivamente seu e que esse povo vai fazer obras e ele vai trabalhar nisso, tá bom? Eu vou colocar questões e aqui eu queria colocar, Davi, você pode separar em grupo agora? Já pode ir, eu vou dar esse texto aqui. E o que eu queria de fazer? Tem a pergunta aqui embaixo, o texto é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Nas salas agora, eu queria que vocês debatessem no máximo uns... a gente termina a nossa aula às 8 horas. Tenho 13 minutos, então. Tinha muita coisa aqui. Batesse uma semana? Eu queria que você debatesse só 5 minutos só. Pode tá ser, pode debater ao longo dos né, próximos 5 séculos ou não? Mano, tem muita injustiça com esses temas aqui, mano. Uma hora é brincadeira de criança esse negócio. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Eu queria que vocês entendessem aí de quem que Deus está falando novamente aqui. Esse todos aqui que tá, e é só o verso 10, né?
E aí, o que Deus está falando? Eu coloquei todos os homens e fiéis formam um único grupo, ou um subgrupo vem dentro do outro. Deus está falando que realmente ele vai salvar todo mundo de forma indiscriminadamente, né? Inclusive tem a palavra especialmente aqui no meio, dando a entender que Deus vai salvar não somente os fiéis, mas também outras pessoas até fora, ó, todos os homens, especialmente os fiéis. Não, Deus vai salvar realmente a igreja, mas vai salvar as pessoas lá fora também. De que Deus está falando aqui? Aí separa para nós então, Davi, e vamos debater? Quantos? Cara, como eu só tenho 12 minutos, faz 5, mano, infelizmente. 5 minutos, mas quantos grupos? Nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contando com você. Não estou contando comigo, Davi. Foi 13 grupos, 13 grupos, 3 grupos, 13 então. participantes. 3 grupos aí. Então, abra aí na sua Bíblia aí o versículo 1 Timóteo 4,10 e vamos ver por que Jesus Cristo morreu. 2 grupos ou 3 grupos? Faz 2, Davi. 2 grupos, tá bom. Infelizmente é muita gente, né? Mas Let's participate, choose room. Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui os... peraí. Options. Quantos minutos? 5 minutos? 5. Os caras estão... Não dá nem brincadeira, né, Claudio? Eu falar, você tá de brincadeira comigo? Vou nem falar, né? Beleza. Não dá nem pra ter, Não dá nem para começar. Então, deixa eu ver, André, sala 3, samba, Cláudio, Bora então. Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos lá. A gente estava acendendo fósforo, pô. Cara. Tava pegando fogo. Gente, Não me estava perdoe. começando, parou. Pois é, não deu tempo, cara. Não Não deu deu tempo. tempo. Eu vou. Alguém quer falar? Responda. Vamos ver. Eu queria que cada representante de um grupo aí só falasse um pouquinho, em poucas frases, porque a gente tem poucos minutos agora, para a gente começar. Para dar 1 hora de aula certinha, eu terminaria 8h07. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Para a gente terminar em 1 hora, pode ser? Tá E bom. até as 9. Então, por favor. Também. Pode ir até as 9, sem problema. Valeu, pessoal. Então, fala aí, um representante de um grupo, só em poucas palavras aí, por favor. E aí, Vitinho, quer falar aí, Vitinho? A Aproveita que gente você tá chegou à tranquilo aí. conclusão, com muito tempo de discussão, muitos anos de estudo e muita discussão mesmo. A gente chegou à conclusão que todos os homens significa todos os tipos de homem, que nem ele fala nas outras cartas, né, que não há judeu, não há todos, né, não tem distinção para Deus, são todos os tipos de homens que herdam a salvação, que podem herdar a salvação melhor. Beleza. Não vai salvar todo mundo Especialmente indiscriminadamente. crê, né? Tá. Especialmente aqui é. Próximo grupo aí. Eu só peguei aqui rapidamente para a gente ver aquele termo, Cláudio, era o que a gente estava comentando na hora que cortou. E que é o termo especialmente, né? Para ver se tinha alguma coisa no termo que nos ajudava. Esse terminho aqui, ó. Malista. Ele aqui, ó. Malista. Isso. Uma lista é exatamente tal como está traduzido. Especialmente, principalmente ou acima de tudo. Então, aí não ajudou em nada, né? Mas, enfim, a gente ficou com essa dúvida enquanto a gente estava falando, mas, ou seja, não... Beleza. Nós também. Na verdade, ele só reforçou que realmente tem alguém que é especial. Tá bom. O que a gente fez, o que eu tentei fazer muito rapidamente ali para ver se resolvia a nossa questão foi tentar olhar o contexto. O contexto não ajudou nada. Tá bom. Eu fui ler ali espero rapidinho. contribuir. A gente voltar lá no que o Douglas falou no começo, especialmente os que creem são os eleitos. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Tem mais algum grupo? Tem mais um grupo, né? Eram 3, né? Falou Davi, falou... Não, eram 2 só. Então tá bom. Então, beleza. Vocês estão vendo minha tela de novo aí, né? Agora, Douglas, rapidinho. E aí talvez a gente vai acabar perdendo o horário, mas assim... Olhando agora, eu fiquei olhando o texto aqui agora e tentando enxergar ele de outra perspectiva, né? Que ele fala que tá bom, é por isso que a gente luta e tal.
que a gente tem a esperança no Deus vivo. Aí ele fala, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ainda que exista aparentemente aqui essa distinção dos fiéis para todos os homens, significa necessariamente que todos os homens não são salvos, e que os fiéis são, ou que todos os homens, que o Deus vivo é salvador de todos os homens, inclusive dos fiéis, mas os fiéis, eles são agraciados com algo especial, porque eles são fiéis. Entende? Entendi. Você acha que o texto, ele poderia né? Ele é salvador de todos os homens, e os fiéis, pelo fato de serem fiéis, também. E aí isso implicaria em alguma, sabe, algum tipo de degradação, sabe, entre todos os homens que são salvos e os fiéis que são salvos, né? E aí os fiéis que são salvos, eles... E aí vem aquela teologia meio louca, né, que o pessoal fala dos galardões, não, eu vou ganhar galardão, aquela coisa e tal, que eu acho, né? Tá bom. Eu já fiz uma crítica aqui, desculpa, gente, não quis ofender ninguém, mas assim, sabe aquela ideia dos galardões e tal, aí a galera começa a puxar coisa, né? Então, porque os fiéis ganham galardão, os outros salvos não, vai ter uma casinha normal no céu, eu vou ter... tá bom. Entendeu? Tá bom. Você acha que... Entendi. Me ocorreu que agora. Eu preparei aqui, boa, gostei. Cara, eu preparei aqui, ó. Deixa eu só voltar, que vocês estão vendo minha tela, né? Por isso que eu não estou vendo o rostinho de ninguém, só me dá um. Sim, tá bom. Vamos lá. A briga aqui realmente deu muito na palavra especialmente, né? Que foi que vocês viram aí, né? Especialmente. Aqui, no que eu busquei, Davi, eu vi que Davi, o seu estava diferente, né? Mavlista era o nome que se deu aqui. O seu estava como? Não tem esse V aí não, viu, cara? Não? Porque o lambda ali, é malista. Malista? O meu tinha um Vzinho, eu peguei aqui do livro, aqui, de um Lexo que tem aqui, ele tinha um Vzinho aqui. Mas se aproxima então, né? Mas se aproxima pelo menos do lista aqui, né? Só tinha o V aqui, talvez esteja mais. O que eu entendi, o que aconteceu para o especialmente? Algumas pessoas tentaram resolver, porque viu que esse daqui seria um versículo que estava destoando dos outros para falar de exceção, sem exceção, porque especialmente, poxa, não, aqui entenda então que Deus está salvando todo mundo mesmo, especialmente os fiéis, pode ser alguma outra coisa especial aqui, mas salvação é para todo mundo, né? Esse especialmente realmente deu um problema. Tem um cara, que eu não lembro o nome dele, que ele tentou, com alguns versículos, entender que a tradução mais correta para esse especialmente não seria especialmente, mas seria talvez isto é, a saber, né? Poderia ser uma alternativa, dando a entender que se fosse substituído, ficaria assim, né? Salvador de todos os homens, isto é, dos fiéis, né? Que se Deus está salvando, ele está salvando todo mundo sem distinção, ele está salvando os fiéis, ou seja, isto é. O nosso amigão aqui, ó, trouxe de novo o nosso amigão aqui, ó. Sim. Do dicionário o dicionário do grego do Novo Testamento. E ele é um dos melhores que tem, e de fato não existe isso aí não, cara. Particularmente, especialmente, de modo especial. Sim. Então, tá tranquilo, nem cheguei lá. O cara tá viajando, esse cara aí. Ele tentou apoiar por dois textos, né? Timóteo 4,13 e 1 Tito 1,10, né? Ele falou que caberia muito bem ali. Só que ele se considerou, em Macabeus também tem, que não está na nossa Bíblia, né? Mas em Macabeus também tem essa palavrinha sendo usada lá. Em vários outros, o cara desconsiderou todas as outras formas que foi empregado nas leituras pastorais. Então, não vingou, né? Ele resolveria o problema, já daria a solução para nós, ficaria mais fácil de entender o texto, mas ainda não vingou. Tá bom. Outro também tentou falar que esse Salvador aqui, o que está escrito como Salvador, seria aquela ideia de Deus como graça comum, que Deus é Salvador, não no sentido de salvação espiritual, mas no sentido de salvação de provisionamento, que Deus é provedor de todos os homens, especialmente dos fiéis, mas ele não está falando de salvação espiritual, só que também não dá para sustentar, tá? Porque o contexto inteiro de 1 Timóteo, até do livro de Timóteo, já é sobre salvação, e também, por mais que nos ajudasse aqui, né, desse uma facilitada para a gente interpretar o texto, não nos ajuda também, né? Em português, em todas as traduções, eu só peguei aqui, né, todas não, né, mas todas estão. Aí, tá vendo que até o todos é coloquial, né? Todas que eu peguei, né? Todas que eu peguei, tá aqui como especialmente. Só a ARC, né?
Almeida, revisada e corrigida, traz principalmente, as demais traz especialmente. Então, especialmente aos fiéis, está realmente no texto, é o mais correto ser usado em todos os contextos de outras passagens, onde essa mesma palavrinha, malista, né? Então, esquece o Vzinha, fica até mais fácil de ver, malista, ela é empregada, tá bom? Então, nós estamos, esse é o negócio. Aqui, só para a gente... Tem uma outra ocorrência que tá aqui, o dicionário aqui do Rusconi me deu, que é Atos 20:38. Que ele, que isso ele mesmo, também... aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aí? Eu trouxe aqui também. Porque aí, ele vai usar isso, né? Legal. Aí, casou. E aí a palavra é especialmente mesmo. Então, especialmente é dessa forma que está sendo empregada na Bíblia, para a gente também ser bem fiel a essa ideia. Para interpretar esse versículo, o especialmente, ele é a questão aqui do negócio, né? E aí eu tenho duas palavrinhas para tentar nos ajudar na interpretação, né? Potencialmente, a salvação, Deus é salvador, potencialmente, de todos os homens. Existe outra forma de salvação? Existe outro salvador, né? Também? Existe outra forma, ou alguém buscar em outro lugar, ou em outro ser a salvação? Não. Potencialmente, Deus é o único que tem potencial para salvar todos os homens. Por isso que tem que se esforçar, ali todo mundo está se esforçando aqui, labutando, porque ele é a única fonte de poder salvar. Né? Ele é o único que tem esse poder de salvar todos os homens. Todos os homens só têm esperança em colocarem a esperança em Deus. Né? Ele é tratado como potencialmente, aqui é a ideia, né? Potencialmente, Deus pode salvar todos os homens. Mas realmente Deus salva os fiéis. Realmente, quem acontece a salvação? Em quem crê. Em quem não crê, não aconteceu nenhuma salvação. Né? Todos os homens podem ser potencialmente salvos, por quê? Porque se depositar, se arrepender, se um monte de coisa, né? Aí eu vou, né, tem a parte da eleição, se Deus der fé a esses eleitos, eles realmente são salvos, né? Então, a ideia da leitura desse 1 Timóteo, e aí eu vou complementar vocês, porque a ideia é gigante, e eu vou mostrar todo esse negócio, eu vou mandar no grupo lá, toda a discussão sobre especialmente, tá? Basicamente, a conclusão é a leitura do potencialmente, que Deus é um salvador de todos os homens, ou seja, ele tem potencial para salvar todos os homens, mas realmente ele salva os fiéis, né? Então, é essa a ideia do contexto. Pode falar. Mas acaba ficando ou parecido ou praticamente igual a que nenhum outro grupo postou, né? Até o Vitor comentou, que seria todos os homens sem distinção, mas especialmente dos fiéis, ou seja, realmente como você está falando, e todos os homens seria sem distinção, que ele quis dizer. Sim, sim. Geralmente, os contextos, quando fala desses todos e muitos, a melhor forma de se pensar é nesse contexto aí mesmo, usando esses termos aí mesmo, Claudinho, que também não teria problema para a gente trabalhar com essa ideia, sem distinção, tá bom? É que como eles estavam brigando muito com especialmente, esse especialmente seria o que realmente, eficazmente acontece na vida dos fiéis, essa salvação desse Deus que tem poder para salvar o mundo inteiro se ele quiser, mas só realmente acontece na vida dos fiéis. Né? Esse é o que eles vão trabalhar lá, e eu queria mandar, queria que vocês, né, quem tiver pique aí, lê, eu vou mandar as páginas lá, porque é bem legal a discussão, tá bom? Outro texto também, desculpa, só vou apressar aqui, porque já deu 7 que eu estava combinando com vocês, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, é belíssima a explicação exegética desse texto. Eu estou indicando no material que eu vou enviar, eu coloquei aqui, eu vou ver se eu consigo enviar o material que eu estou mostrando para vocês de forma editável, porque é só clicar no link que ele leva. Mas se não conseguir, porque pode ficar pesado aqui o material, eu envio em PDF, que é o que eu estou enviando as últimas vezes, e vocês digitam aqui ou colocam o título lá. 2 Pedro, né, 3,8, nega a expiação limitada, o texto é esse daqui, ó. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, já estou no verso 9, tá? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, tem que entender que esse é o convosco, né? Não querendo, novamente, uma vontade de Deus, que nenhum pereça. Essa é a vontade de Deus. Que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? Essa é a construção. Eu vou mandar esse vídeo, é belíssimo, gostaria que vocês assistissem, porque ele vai explicar de forma exegética esse texto aqui também, que parece que corrobora por uma salvação sem exceção, querendo que nenhum, né? Ele não quer ninguém, em outras versões vai até dizer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém pereça, né? Então também tem isso.
aqui para a gente lidar, tá bom? Por causa do nosso tempo, eu já sabia que ia estar estourado, já coloquei aqui para vocês poderem ficar com essa explicação. Gente, tem esse texto, que é grandiosíssimo, né, que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, Davi, eu queria então deixar, eu não sei como que a gente pode fazer na dinâmica, depois eu discuto com o Davi, para a gente discutir, então, numa próxima aula, né, porque eu tinha um material aqui ainda para corroborar as passagens que falam a respeito, que está claro na Bíblia, que Deus morreu, né, por um grupo de pessoas, de forma definida, e aí tem outros textos que a gente pode trabalhar aqui. Então, podemos deixar para uma próxima aula, Davi? Pode ser? Vamos sim, até porque a gente tem que enfrentar o mundo, né? A gente enfrentou o todo, mas e o mundo? Agora tem que enfrentar o mundo. Aí eu quero ver. Aí, o mundo está aqui. Não, o mundo, né? Temos que enfrentar o mundo enfrentar também, o todo, gramaticalmente, você até consegue, mas o mundo você não consegue não, meu chapa. O mundo é legal. Então, vamos deixar aí que a gente tem bastante discussão boa aí para a gente falar desse mundão, de mundo aí, quando Deus fala de mundo. Tá bom, senhores? Vamos definindo por aqui. Alguma coisa, alguma pergunta para a gente, alguma questãozinha finalzinha para a gente terminar? Kézia, manda aí sua bomba, vai. Brincando. Deixa eu te falar, ele sabe que eu já conversei com ele. Eu não tenho problema com a eleição em si, tá? Se querem ser eleitos, são eleitos. O problema é de vocês aí. Mas eu fico com a segunda pergunta. Há textos bíblicos que defendem essa ideia? Mas eu tenho, que nem eu falei, eu tenho essa ressalva da gente ter o problema de definir o agir de Deus. E a gente não pode definir o agir de Deus. Quando a gente se define o agir de Deus, a gente se acha um Deus. Então, quando a gente bate o martelo e fala, Deus vai agir assim, isso eu não vi com vocês, tá? Isso eu não vi. Em nenhum momento vocês estão explanando dúvidas, falando, mas em nenhum momento eu vi uma arrogância quanto a isso, porque eu já vi. Mas, assim, eu tenho esse problema da eleição é justamente esse. Deus é Deus. Ele pode agir pelo meio da eleição? Pode. Mas eu tenho um problema disso, entendeu? Da gente definir o agir de Deus dessa forma, esquecer que Deus é Deus. Sabe? Que há aqueles que vão, mas Jesus morreu por aqueles, eu entendo que Jesus morreu por aqueles que Deus queira, Jesus precisava morrer justamente por aqueles que Deus queria salvar, ele precisaria da morte de Jesus, mas o ser humano, ele é ruim, e tem questão do livre-arbítrio, mas haverá aqueles que vão ouvir a palavra de Deus e não vão negar, não vão querer a salvação. Né? E assim, como que eu vou definir? Então é muito simples, sabe, Davi? Falar assim, Jesus morreu pelos eleitos. E pronto, entendeu? O transformar de Deus na vida do ser humano, no destino daquela alma, do trabalhar de Deus naquela vida, seria muito fácil, Deus elegeu. Sabe? Eu tenho essa angústia, esse problema da gente definir o agir de Deus. Eu tenho esse problema. Boa. É isso. Boa. Eu acho que, inevitavelmente, quando as pessoas começam a conversar, eu entendo do que a Kézia está falando aí, dependendo como você expõe, até uma verdade, a verdade bíblica está lá, e a gente torna ela tão grotesca, tão horrível, que você fala, caramba, agora eu não vou nem mais consultar Deus, vou consultar essa pessoa, parece que ela sabe tudo sobre Deus agora, e ela fechou Deus numa caixinha e vai explicar Deus em 5 minutos, né? Realmente acontece esse tipo de coisa, né? E também tem coisas de esferas de Deus, eu acho muito interessante que você está colocando, porque tem coisas, por exemplo, vai começar a falar sobre expiação, vai começar a falar sobre eleição, achando que isso são termos, a gente pode conhecer o termo bíblico, pode ligar aí com o grego, pode falar um monte de coisa, mas a gente está falando de uma verdade revelada, que para nós, quem está na testa aí, que a gente pode ler na testa aí, quem é o eleito aqui entre nós, quem não é, se Deus não vai salvar sua tia, vai salvar seu irmão, vai salvar não sei o quê, é a esfera de Deus, é a mesma coisa quando você lê Jó.
Jó tá contando a parte dele na terra e estava acontecendo alguma coisa no céu. Jó sabia que estava acontecendo alguma coisa no céu, o que acontecia, como que Deus estava falando com Satanás, com esse tipo de coisa, com essa lista de Deus, ou, né, quem Deus vai deixar entrar no céu ou não. A gente tem hora que esse assunto parece que a gente quer entrar lá no céu e ficar na cadeira de Deus e decidir na listagem lá quem vai ser e quem não vai ser. Tem esferas de Deus e esferas humanas. A gente está tratando além aqui disso, além disso, não, então, além disso, tem algumas coisas também, por exemplo, a gente usou vários termos aqui, né? A gente usou expiação limitada, a gente usou, né? Que são termos estranhos às escrituras. Quando a gente fala, por exemplo, de profetas menores, é estranho às escrituras. Quando a gente fala de... um lugar disso lá, né? Cara, isso não está lá. Então, a onipotência, a onipresença que a gente falou muito aula passada, a onisciência, estranho, não tem isso lá. Onde que está isso lá? Não tem isso. Então, assim, Trindade, tudo. Aí você deu na canela, né? Eu achei também não tá. Trindade aí é complicado. Né? Aí, então, rapaz, aí pegou no ponto, hein? Não, eu vou editar essa parte, tá? De Trindade não tá, não. Que não tá lá. A aula para quem não veio assistir. Então, assim, são categorias que a gente cria, que a gente lida, que a gente sistematiza, defende, mas que, de novo, elas são estranhas à linguagem bíblica. Então, só que, assim, por outro lado, o que eu vejo? São tentativas de se tentar explicar de algum jeito. Né? A gente utiliza o que está à nossa mão para tentar de algum jeito. Eu acho que aí o exercício de humildade ele tem que ser presente, mas a gente também tem que tomar cuidado com o exercício do outro lado, de, poxa, mas isso aqui é algo que a gente não alcança, então eu não vou estudar, ou eu não quero, eu não considero. Então, assim, acaba virando uma falsa humildade para o outro lado, né? Que é um mal tal qual o outro, né? De sistematizar demais e querer colocar Deus na caixinha. Então, acho que a gente tem que tentar tempo inteiro buscar esse equilíbrio, né? Esse é o nosso grande desafio, né? Buscar esse equilíbrio de tentar estudar com as categorias e os elementos que a gente tem, não tendo a pretensão de que a gente vai conseguir né, exaustivamente entender o caso e a mente de Deus, a gente não vai, né? Não vai, mas também tá ciente de que é nosso papel, né? De algum jeito buscar o conhecimento de Deus, porque Ele é a vida eterna, né? Davi, eu só queria acrescentar uma outra coisa que também tem coisas, assim, tem estudos que vão nos levar mais para longe da heresia, tá? E tem assuntos que nos levam mais para perto da heresia. Nenhum dos dois talvez satisfaçam completamente, mas busquem aqueles também que quando a gente tenta buscar alguma coisa, é aquilo que nos leva mais longe da heresia. Eu quero me afastar de ser ético, eu quero me afastar de afirmar coisas que Deus não fez ou que as coisas não acontecem. Cara, tem alguns estudos que nos ajudam a afastar. Ele é a verdade final, quer dizer, quem não falar a mesma coisinha não entra no céu, Deus vai falar, qual que é a sua teologia? O que você falou? Você crê na expiação limitada? Não, né? Não tem isso lá no céu. É Cristo, Cristo e apenas Cristo, né? Só que tem algumas que nos ajudam a afastar das heresias. Eu creio que essa, por exemplo, tem uma Confissão Batista de 1689. Confissão Batista, de Fé Batista, de 1689. Ela confessa dessa forma. Ela, né, uma confissão batista de fé. Ela nos leva para longe, ela quer nos levar para longe da heresia, o mais longe possível que a gente puder ficar das heresias. E tem alguns estudos que nos ajudam a nos afastarmos um pouquinho mais de coisas que muitos aí que a gente está vendo caiu. A gente citou o nome de um aqui, por exemplo, né, que flertando demais com o outro lado, talvez tenha caído, né? Beleza? Pessoal, vamos... pode falar, Lu. Deixa eu só. Eu passei por essa mesma angústia que a Kézia passa, né? Eu lutei muitos anos para aceitar a eleição e a predestinação. E, assim, eu olhava para o texto bíblico estava ali, claro, me dizendo que existia uma eleição, que existia uma predestinação, que existiam os eleitos. Eu olhava e eu não me conformava, eu não enxergo, na verdade, eu não enxergava, porque eu olhava, via o texto, e eu ficava no canto, eu falava, não tem como, não pode ser. Como é que pode? Deus, né? Não, e a graça? Onde fica? Aí ficava aquela luta. Aí uma coisa que o Davi falou hoje de manhã na pregação dele, que eu acho que ajuda bastante, que é o exercício que eu fiz muito, que é a gente não tentar olhar pela nossa perspectiva. Igual ele falou, quando a gente olha a nossa perspectiva de justiça, ela é uma. A de Deus, ela é outra.
bíblico e colocar ele na perspectiva de Deus, não na nossa, a gente consegue compreender melhor e enxergar realmente o texto, porque o texto está ali, a gente não pode negar ele. E se a gente entrar pelo caminho de pensar, mas será? Não, mas não pode, então a gente entra pelo caminho da nossa mente, da nossa perspectiva, não do que está na Escritura. Então, esse exercício de olhar para o texto bíblico, não com a nossa perspectiva, mas com a perspectiva de Deus, ele ajuda muito a gente entender, principalmente a doutrina da eleição, da predestinação. E outras, né, tão difíceis quanto. Sim, de entender.